Olá, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Leandro Vidal, servo consagrado da comunidade Ebenezer, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre Pedro. Exatamente, vou contar um pouquinho da história desse discípulo e como que a história desse discípulo serve para gente como base, para nós nos tornarmos cristãos melhores, servos melhores, certinho? Muito bem, mas Pedro... ele tem uma série de coisas dentro da sua história e que eu vou te contar aqui que talvez você não tenha se atentado muito bem. Exatamente, Pedro, que é considerado o primeiro bispo de Roma, então ele também é considerado o nosso primeiro papa. No decorrer da sua história, ele fez algumas cagadinhas, é isso mesmo. E olha que Pedro, ele tinha ali Jesus em carne e osso do lado dele, ensinando, dando direcionamento, e mesmo assim Pedro conseguia fazer umas bobagens, é isso mesmo. Eu tenho aqui uma listinha que eu vou assumir agora o papel de advogado do diabo. Não, advogado do diabo não, Deus o livre, sai pra lá. Vou assumir aqui o papel de advogado de acusação, exatamente. Advogado de acusação de Pedro. Vou ler aqui uma listinha que vocês talvez não tenham se atentado na história de Pedro, mas é muito interessante, olha só. Primeiro delas, o milagre quando Jesus caminha sobre as águas, né? Então, tava lá os discípulos na barca, todo mundo com medo, desesperados. Aí Jesus foi e apareceu sobre as águas, né? E aí quando Pedro olhou ali, a primeira coisa que ele disse foi: Senhor, se é tu mesmo, Senhor, então peça para que eu vá até você. Pedro já foi se metendo, né? Que Pedro ele era chato, se metia em tudo. E já foi pedindo isso. Aí Jesus olhou para ele assim: pois tá bom, menino, vem. Aí Pedro foi, saiu da barca, começou a caminhar sobre as águas também. Olha só que coisa linda. Começou a partilhar do milagre ali com Jesus. Aí o que foi que ele fez? Começou a se empolgar ali no processo de: oh, nossa, eu tô caminhando sobre as águas. Aí deixou de olhar para Jesus, deixou de ter Jesus como foco. Aconteceu o que com Pedro? Começou a afundar. Quando ele já estava pertinho de Jesus, aí tá lá afundando, pedindo: Senhor, socorro, socorro, pedindo socorro de novo. Aí Jesus foi e ajudou Pedro, né? Então, primeiro erro aí de Pedro, primeira cagadinha de Pedro, tirou os olhos de Jesus, né? Foi se empolgar ali no momento do milagre, tirou os olhos de Jesus. Depois a gente tem o lava-pés, olha só, esse momento tão importante dentro ali da trajetória de Jesus, na história dele, um momento onde ele demonstrava a sua humildade. Ele chegou e foi lavar os pés dos discípulos, que era um símbolo de servidão ali, né? Então Jesus servindo os discípulos, olha que bonito. Então Jesus estava lá lavando os pés dos discípulos. Aí no meio do processo Pedro faz o quê? Quando chega na vez dele: não, Senhor, não, de jeito nenhum, tu lavarás meu pé, Senhor, não permitireis que faça isso. Chato Pedro, né? Aí Jesus vira para Pedro: não, Pedro, preciso que faça isso aqui. Não, mas de jeito nenhum, meu Deus, permitirei que tu faça isso, lave meus pés. Aí Jesus falou assim: Pedro, é o seguinte, se eu não lavar, você não vai ter parte aqui comigo. Aí Pedro pensou bem: pois então tá bom, Jesus, mas então não lave meu pé, lave-me por inteiro. Rapaz, mas Pedro, olha só, quer dizer que Jesus tá ali lavando o pé, aí Pedro quer agora para Jesus dar banho nele. Rapaz, é chato demais, né, Pedro? Seguiu, né, Jesus? Não, Pedro, vou lavar aqui teu pé. Lavou o pé de Pedro, muito bem. Quando a gente teve o momento da Santa Ceia, né, na última ceia, aí Jesus estava lá explicando para os discípulos que agora Jesus precisava se afastar e que Jesus ia seguir um caminho que os discípulos não podiam mais acompanhar, ou seja, Jesus já estava falando ali sobre a via sacra, né, que ele ia passar, já ia sofrer ali a paixão de Cristo, ia começar a sofrer todo o processo de crucificação ali, já estava se referindo a isso. E aí Pedro fala o quê? Não, Senhor, de jeito nenhum, eu vou contigo, não importa onde for, Senhor, eu vou estar contigo para sempre, eu vou te acompanhar. E Jesus: não, Pedro, você não pode. Esse aqui é uma coisa mais pra gente grande, entende? Esse aqui não é todo mundo que pode, não se preocupe não, que depois eu vou voltar, para onde eu vou agora vocês não podem ir, não podeis ir. E Pedro: não, Senhor, eu vou contigo. Aí Jesus corta Pedro: rapaz, é o seguinte, ó, tu ainda vai me negar 3 vezes, entendeu? Então, quieta teu facho bem aí e fica na tua e deixa eu falando. Aí Pedro se aquietou aí, tá bom. Mas aí, o que Jesus fez? Ainda pegou Pedro, quando Jesus foi pro monte, né? Aí foi pro monte, foi orar no monte.
né? Aí pegou Pedro lá e outros discípulos, levou Pedro lá para ficar lá vigiando também em oração. Aí Jesus está lá, vivendo aquele momento de tensão tão grande, a ponto de chorar sangue, né? Jesus chorou sangue nesse momento que Jesus estava se entregando ali, se preparando para o que vinha acontecer, né? E aí o que aconteceu? Pedro que foi lá, que disse que ia acompanhar Jesus, que não sei o que, todo quando Jesus volta, Pedro está fazendo o quê? Dormindo. Olha o que Pedro está dormindo. Jesus, vem cá, menino, você não consegue aguentar 1 hora não. Aí, rezando, quer dizer que eu tô ali chorando sangue, orando, vocês estão dormindo. Aí Pedro, Senhor, desculpa, meu Deus, desculpa, Senhor. Não, tava prestando atenção. Tava dormindo. Aí ainda tem mais, quando os soldados chegam para prender Jesus, que aí Jesus está ali entrando no processo de se entregar, né? Pronto, é agora, vai começar. E beleza, eu já me entreguei, já tô aqui em conexão com Deus, estou preparado para esse momento. Aí o que Pedro faz? Estava dormindo, não se tocou. Pois eu não vou deixar, eu vou lutar aqui. Saca a arma, vai, corta a orelha do soldado. Aí Jesus, Pedro, pelo amor de Deus, larga essa espada, mano. Tu não entendeu não todo o processo que eu vou ter que viver agora, Pedro? Pois larga essa espada, rapaz. Aí quer dizer que até na hora de se entregar, que Jesus já estava ali se preocupando, Jesus ainda precisou chamar a atenção de Pedro, rapaz, porque o cara não entendeu o negócio, foi cortar a orelha do soldado. Aí Jesus foi lá, teve que fazer milagre. Olha só, Jesus já está tão cansado ali do processo, mas Jesus ainda foi ter que fazer milagre para consertar a orelha do soldado que Pedro botou para fora. Soldado mau, chamado. E aí, por fim, durante o processo todo, Jesus se entrega. Aí Pedro ainda faz o quê? Nega Jesus 3 vezes. Então você pode estar pensando assim, menino, mas Pedro foi ruim demais, né? Como é que pode Jesus ter confiado assim tanto nele? E agora eu vou explicar por quê. Como é que pode mesmo Jesus ter confiado tanto assim, Pedro? Como é que pode Jesus ter virado para Pedro, que fez tudo isso aqui que eu acabei de falar com vocês e várias outras coisas, e ter dito, sobre esta pedra edificarei a minha igreja? Porque agora vem a parte positiva de Pedro, galera. E é nisso que a gente tem que se pegar. Pedro foi o primeiro discípulo a assumir Jesus como Filho de Deus. Ele foi o primeiro a perceber, ele foi o primeiro a aceitar, ele foi o primeiro a testemunhar isso. E a testemunhar, não a vivenciar o momento, mas a testemunhar, dar testemunho de que Jesus era de fato Salvador. Então, em todas as falhas de Pedro, o que eu falei aqui, percebo que existe uma coisa em comum, que é esse amor exacerbado de Deus, essa vontade dele de priorizar as coisas de Deus. Em tudo, Pedro queria estar. Pedro não queria deixar que Jesus lavasse o pé, porque ele não se achava merecedor daquilo, né? Então Pedro também tentava demonstrar ali naquele momento a sua humildade. No momento em que ele pede para Jesus, para ele sair da barca, ele não está duvidando nem nada, ele está, Senhor, eu acredito em Ti, eu sei que se for você, eu vou caminhar aqui também. Então Pedro sempre teve essa proatividade para as coisas de Deus. Ele sempre teve a ação para as coisas de Deus. Pedro nunca perdeu tempo duvidando de Deus. Pedro nunca perdeu tempo duvidando de Jesus. Isso é muito importante. Ele sempre entendeu que as coisas ali de Jesus, as coisas de Deus, precisavam do máximo de atenção, do máximo de energia que ele poderia dar. Então é por isso que Pedro era tão enérgico, né, nos momentos. Por isso que Pedro queria tanto estar ali, tanto, porque era a forma dele de demonstrar que ele acreditava, que ele queria aquilo. Se no meio do processo Pedro cometeu erros, tudo bem, afinal de contas, nós também cometemos erros. E é por isso que Deus nos perdoa todo dia, né? Até o próprio Pedro, Jesus voltou lá para perguntar, Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. Eu acredito de fato que essas 3 vezes que Jesus perguntou foi para que cada uma representasse o perdão de Jesus ali sobre as negações e que Pedro pudesse superar aquilo, superar aquela falha que ele teve em negar Jesus. Então, o que a gente pode aprender com Pedro? A gente deve aprender com Pedro o amor às coisas de Deus, as prioridades nas coisas de Deus, colocar a nossa energia nas coisas de Deus, acreditar
não perder tempo duvidando das coisas de Deus sobre a nossa vida. Quando você lê a Bíblia, quando você ouvir uma palavra que fala sobre o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos melhorar como filhos, como servos, não percam tempo duvidando disso. Não percam tempo duvidando da palavra de Deus, da palavra de Jesus. Tentem viver isso da melhor maneira possível. Tentem colocar energia para viver isso da melhor maneira possível. Certinho? Espero que essa história de Pedro tenha servido para abrir os nossos olhos e que a gente não perca mais tanto tempo duvidando das coisas de Deus sobre a nossa vida. E que a gente possa colocar em prática e fazer as coisas acontecerem do mesmo jeito que Pedro fazia acontecer. Porque Pedro, ele fazia acontecer. Ele botava a coisa ali, eu já estou na frente, eu já vou sair. Tá bom? Então até a próxima, meus irmãos. Paz e bem. Deus abençoe todo mundo. Beijo!